Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz de Jesus. Tem alguém aí? O clima começa a ficar um pouco frio, né? Começa a colocar casaco, a voz para de sair. Tem alguém aí? Boa noite. Amém. Que alegria e privilégio estarmos na casa do Senhor. Mais um culto, mais uma quarta-feira. E eu tenho algo de Deus para compartilhar com o seu coração. O Senhor tem me incomodado, o Senhor tem me direcionado e colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você, independentemente daquilo que você tem vivido, independentemente daquilo que você tem enfrentado, independentemente de como está a sua casa, a sua mente, o seu coração, que você esteja aberto e sensível àquilo que o Senhor quer ministrar com você. Muitas vezes a gente vem à casa do Senhor esperando receber algo que nós queremos receber. Muitas vezes a gente coloca diante de Deus aquilo que o Senhor tem por obrigação a falar conosco, e na maioria das vezes Deus frustra os nossos planos, ministrando algo que nós não queremos, mas aquilo que nós precisamos. Então que você abra o seu coração e esteja sensível àquilo que o Senhor quer falar contigo. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 1. Livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 1, verso 1. Daniel 1, 1. Diz assim a palavra do Senhor: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu a Joaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da semente do rei, e dos príncipes, jovens em quem não se encontrassem defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria e instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e as línguas dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes eles pudessem estar diante do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos mudou-lhes o nome, dando os seguintes nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e o terno amor com o príncipe dos eunucos. Verso 18. Ora, ao final dos dias que o rei tinha dito que deveria apresentá-los, o príncipe dos eunucos os trouxe perante Nabucodonosor. E o rei conversou com eles, e dentre todos eles não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei. E em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Senhor, em nome de Jesus, fala-nos através da sua palavra, que é poderosa. É o que nós te pedimos nessa noite. Amém e amém. Irmãos, eu queria começar dizendo algo muito específico da parte de Deus para o seu coração. O reino de Deus não se trata sobre você. O reino de Deus não gira ao seu redor. O reino de Deus não gira ao meu redor.
Nós vivemos hoje em um mundo onde nós ouvimos, pensamos e agimos mediante ao fato de que tudo deve ser do nosso jeito, da nossa forma, e quando isso não acontece, pela nossa realidade mimada, nós emburramos a cara, viramos o rosto, batemos a porta na cara das pessoas, mudamos de igreja, falamos mal do pastor e saímos como se nós sempre tivéssemos razão. Mas eu preciso afirmar algo de Deus para o seu coração nessa noite. O reino de Deus é dele, não é sobre você. O reino do Senhor é de Deus, é do Pai, é do Filho, é do Espírito e não dos participantes desse reino. Nós vivemos hoje um evangelho onde os participantes desse reino, ou seja, eu e você, somos extremamente mimados. Nós achamos que Deus deve fazer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer e como a gente quer. A gente escreve o contrato, a gente redige um contrato, escreve nele todas as normas, como tudo deve acontecer, quando tudo deve acontecer, entregamos na mão de Deus, colocando em Deus a responsabilidade simples e exclusiva de assinar tudo aquilo que a gente já delegou. Nós ouvimos, mundo afora, um evangelho sendo pregado, onde nós, os participantes desse reino, que Cristo morreu no lugar, pagou um alto preço por nós, e nós ouvimos que nós somos o centro desse evangelho, de que tudo gira ao nosso redor, de que Deus fez tudo para que eu e você tivéssemos um conforto, e que Deus está ao nosso dispor para fazer tudo aquilo que a gente deseja, quando a gente deseja e como a gente deseja. Mas eu preciso te dizer, querido amigo, querido irmão, que o reino de Deus não se trata sobre você. O reino do Senhor não é sobre você. O reino de Deus não é sobre mim. O reino de Deus não é sobre pessoas. O reino de Deus é um reino da materialização de um filho amado por um pai que vem ao mundo para morrer sim por nós, para sim ressignificar a nossa história, mas acima disso tudo, para que o nome dele seja glorificado. Não é sobre você. Não é sobre o que você quer. Não é sobre como você quer. Não é sobre quando você quer. E quando muitas vezes nós nos deparamos com o não de Deus, quando muitas vezes nós nos deparamos com espera de Deus, quando nós muitas vezes enfrentamos lutas, tempestades, como o irmão Rodrigo aqui relatou, com a sua casa, com a sua família, e quantos de nós não vivemos tempos difíceis, crises dentro da nossa casa, crises pessoais, crises familiares, muitas são as dificuldades que nós enfrentamos, e quando nós nos deparamos com essas situações, onde nós nos colocamos com as mãos atadas diante a tudo aquilo que estamos vivendo, e olhamos para Deus, e muitas vezes vemos Deus em silêncio, nós nos frustramos por achar que Deus tem que fazer tudo do jeito que a gente quer. Quando nós enfrentamos tempestades, como aqueles discípulos que enfrentaram, atravessando para o outro lado do mar, e aqueles discípulos se desesperaram olhando para lá, mas por que a gente está vivendo isso tudo? Foi o Senhor que mandou a gente atravessar para o outro lado. Por que a gente está enfrentando essa tempestade? Por que a gente está diante da morte? Será que o Senhor nos abandonou? Será que Ele quer que a gente morra? O que será que Ele está fazendo com a gente? Porque eles não compreendiam que não era sobre eles. Era sobre um Deus cuja vontade é boa, perfeita e agradável. E dentro dessa vontade, que muitas vezes nós não compreendemos, nós somos chamados à obediência. Não é sobre você. Não é sobre a sua casa. Não é sobre a sua família, não é sobre os seus sonhos, não é sobre os seus desejos, não é sobre as suas utopias, não é sobre aquilo que você projeta no coração, entrega para o Senhor assinar do jeitinho que você quer. É sobre a manifestação de um reino que está acima do nosso querer, que está acima da nossa vontade, que muitas vezes nós não compreendemos. Querido, olhe para cá. Nós estamos vivendo uma fase dificílima do Evangelho, principalmente no Brasil, porque nós somos crentes extremamente mimados.
A gente chega na igreja, o som está alto, a gente reclama. Se o som está baixo, a gente reclama. Se tem luz, a gente reclama. Se não tem luz, a gente reclama. Se tem gente gravando, a gente reclama. Se não tem gente gravando, a gente reclama. Se tem gente de verde do nosso lado, a gente reclama. Se tem de branco, a gente reclama. Tudo a gente reclama, porque a gente acha que tudo gira ao nosso redor, mas não é assim que funciona. Nós precisamos compreender que o reino de Deus não é sobre nós. Nós precisamos entender que nós participamos desse reino, mas não gira em torno de nós. E muitas vezes Deus vai fazer do jeito dele, e esse jeito que ele faz, que é o bom, que é o perfeito, que é o agradável, vai em contramão àquilo que você espera. Aí a gente bate a porta na cara de Deus, a gente larga a igreja. Eu não quero mais saber desse Deus. Ele não me ouve, ele não fala comigo, ele não fez do jeito que eu queria. Aí a gente vai para outra igreja, na outra igreja acontece a mesma coisa. Porque a gente não compreende que as coisas não giram ao nosso redor. E quando eu penso isso e olho para a história de Daniel, eu fico fascinado como esses jovens compreenderam que o reino de Deus não se tratava deles. Esses jovens compreenderam que não era sobre aquilo que eles queriam. Esses jovens compreenderam que aquilo que Deus queria fazer, muitas vezes, traria dor para eles. Esses jovens compreenderam que se eles precisassem ficar presos para que outras pessoas fossem libertas, eles estavam dispostos a pagar o preço. Queridos, nós precisamos compreender que se a gente precisar chorar para outras pessoas rirem, a gente tem que chorar pelo reino. A gente tem que compreender que se a gente for levado cativo para que outras pessoas sejam libertas, assim como Paulo, lá no texto de Atos, foi levado cativo, mas aquele carcereiro, enquanto Paulo estava cativo, foi liberto, e não somente ele, mas ele e toda a sua casa. Paulo compreendeu, olha, se for para eu ficar preso, para que outras pessoas sejam libertas, eis-me aqui. Porque ele compreendeu que não era sobre ele. Enquanto Paulo estava sendo preso, aquele homem, aquele carcereiro, estava sendo liberto, salvo, curado, transformado, porque não era sobre Paulo, era sobre um reino que Deus queria manifestar através dele. Não é sobre nós, não é sobre você, é sobre um Deus que tem um plano soberano, infalível, imutável, e que nos dá o privilégio e a oportunidade de fazer parte disso. Daniel compreendeu que não era sobre ele. E eu quero olhar com você algumas coisas que Daniel compreendeu nesses próximos minutos, que me incomodam, irmãos. E não somente me incomodam, mas me envergonha muitas vezes diante do evangelho que a gente tem vivido. Primeira coisa que esses meninos entendem, que esses jovens compreendem, era que o reino de Deus, ele precisava ser manifesto sobre eles. Eles compreenderam que não era sobre eles, mas eles compreenderam, em primeiro lugar, que não se tratava das suas próprias vontades. Ou seja, as coisas não agiriam conforme eles queriam. Ou seja, eles compreenderam lá no início da caminhada, lá no início da jornada, que tudo aquilo que Deus iria fazer poderia trazer prejuízo para eles. Olha comigo o que vai dizer o verso de número 5. E o rei, verso de número 4. Jovens que não se encontrassem defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em sabedoria, instruídos no conhecimento, conhecedores da ciência, o tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, aqueles que poderiam ensinar as letras e as línguas do caldeus. Ou seja, o rei pediu, olha, traz para mim. O rei chegou e disse, olha, traz para mim meninos, traz para mim pessoas com capacidade de ensinar, vai dizer, com habilidade, que sejam conhecedores da ciência, que tenham conhecimento, habilidades para estar no palácio. E então o homem lá que recebeu a missão foi pegar esses meninos. Agora olhe para mim.
Eles levaram esses meninos como escravos, irmãos. Eles foram até uma cultura, até uma cidade, até um povoado e arrancaram esses meninos dos pais, dos avós, dos tios, dos primos, dos amigos e levaram todos eles para o palácio. Agora você fica imaginando a mente daqueles meninos, meninos que tinham sonhos, meninos que tinham projetos, meninos que tinham perspectivas de vida, meninos que eram criados pelos seus pais com um objetivo, meninos que tinham vontade de ser algo, e num determinado momento, de uma hora para outra, tudo isso acaba. De uma hora para outra, tudo isso é encerrado. Eles são arrancados de sua cultura. Eles são arrancados do carinho, do abraço dos seus pais. Eles são arrancados dos sonhos. Eles são arrancados dos desejos. Eles são arrancados das vontades. Eles não têm mais a mãe e o pai para fazer um carinho, para dar um abraço, para perguntar se está tudo bem. E eles são levados para uma outra cultura. Mas eles compreenderam que o reino de Deus não era sobre como eles queriam que fosse. Esses meninos foram arrancados de tudo aquilo que eles tinham. A sua família, os seus sonhos foram enterrados. Esses meninos agora estavam vivendo num lugar inóspito. Esses meninos agora estavam vivendo uma cultura diferente. Esses meninos agora estavam vivendo em um outro ambiente, longe de tudo e de todos. Comendo comidas diferentes, bebendo coisas diferentes. Numa cultura de fala diferente, tudo mudou para aqueles meninos, mas eles entenderam que não era sobre como eles queriam, não era sobre como eles queriam que fosse. Você acha que se realmente a gente chegasse para Daniel e falasse assim, Daniel, você queria ser levado da sua família? Ele responderia que sim? Não! Se a gente chegasse e falasse assim, Daniel e seus amigos, vocês queriam ir para longe? Vocês queriam ir para uma outra cultura? Como escravo, não era passeio, era escravo. É óbvio que eles iriam responder que não. Mas eles compreenderam que não era como que eles queriam que fosse. E nós precisamos entender isso, irmãos. Muitas vezes Deus nos leva a lugares que nós não queríamos ir, porque nós precisamos estar nesse lugar. Muitas vezes Deus nos leva a viver situações que nós não queríamos viver, porque nós precisamos estar vivendo aquela situação, porque não se trata de nós. Essa semana que passou eu fui muito impactado, irmãos. Eu fui para um congresso chamado Proclamai, eu e o pastor Fábio, e aquilo mexeu muito comigo. Nós ouvimos lá testemunhos que arrancavam lágrimas dos nossos olhos. Pessoas que eram presas, foram presas em nome do Evangelho. Pessoas que o pai certa vez enfiou as 2 mãos da menina no óleo quente e arrancou a mão da menina e os 4 dedos, os 8 dedos, os 4 de cada mão caíram. Um pastor que foi preso numa cela 2x2, porque estava pregando o Evangelho. 5 anos preso, 12 anos sem ver o filho, 10 anos sem ver a filha. Gente na Venezuela passando fome, crianças morrendo de fome. Pessoas na Coreia do Norte que você não pode falar o nome de Jesus, se você falar, a pessoa vai para o campo de concentração. Gente sendo torturada na Índia por falar de Jesus. Gente sendo perseguida no Vietnã, dormindo com medo. Um camarada veio falar da Ucrânia, enfrentando aquela guerra terrível, mostrando crianças dentro de um caixão. Pessoas, amigos dele, teve que fugir, perderam tudo. Pessoas fazendo missão na Venezuela e uma psicóloga dando atendimento às crianças na Venezuela e ela desmaiou. Porque ela estava com fome, que ela não tinha o que comer. Mas essas pessoas compreenderam que não era sobre elas, e ouvindo aquilo, irmãos, eu fiquei com vergonha. Hoje eu estou cansado, não vou na igreja não. Hoje vai ter um programa, eu vou ficar aqui quietinho, está frio, não vou na igreja não. Hoje eu vou
Eu não estou com vontade de fazer, não vou fazer. A gente não compreende que tem gente pagando preço de vida para falar daquilo que nós temos liberdade para falar. Nós colocamos desculpas atrás de desculpas, porque nós não compreendemos que não se trata da gente. Essas pessoas, irmãos, compreenderam que o reino não era sobre elas. E um disse lá, olha, eu não ligo de morrer, Tiago. O cara falou lá, falou assim, olha, eu já passei por vários riscos de morte. E se eu morrer, está tudo certo. Porque importa que o nome de Jesus seja glorificado. Você sabia que existe mais de 300 mil pessoas que morrem por ano no mundo sem ouvir falar do nome de Jesus? Você sabia que existem povoados que nunca ouviram falar sobre esse reino que a gente declara aqui? Você sabia que tem gente morrendo sem experimentar aquilo que a gente já experimentou, o novo nascimento? E o que a igreja do Senhor tem feito? A gente tem vivido um evangelho monótono. Chega, levanta a mão, entrega o dízimo, vai na cela, está tudo certo, já cumpri o meu protocolo. Já fiz o que eu tinha para fazer, agora domingo que vem eu volto. Está tudo certo, querido. Não se trata do seu conforto. Não se trata daquilo que você quer. Não se trata de como você quer. E a gente precisa abrir os nossos olhos para compreender que Deus está movimentando o seu reino e nós estamos ficando de fora daquilo que Ele está fazendo. Nos privando muitas vezes as quatro paredes da igreja, nos conformando com aquilo que estamos vivendo, uma religiosidade medíocre, onde lemos a Bíblia quando dá, quando oramos quando dá, e se não dá, está tudo certo também. E esses meninos entenderam que não era sobre eles. Aí eu saí de lá, pastor, tão impactado que eu fui ler sobre missões, algo que eu nunca tinha estudado. Aí eu li sobre um camarada chamado William Border, não é William Borner não é aquele apresentador não. 1887, pastor, lá nos Estados Unidos, família milionária. Milionária. Aquele menino, um belo dia foi fazer uma viagem em família para a Europa e viu lá uma situação que Deus incomodou o coração dele. Aí esse menino se formou na escola já com o prospecto de que ele continuaria aquilo que os pais estavam fazendo, milionário, empresas, muito ricos. Aí o menino olhou nos olhos do pai e disse assim, eu não quero não, eu quero fazer missões. Olha só. Aí, esse menino falou, eu quero ir para a China. Se formou na escola, largou tudo, a empresa do pai, largou tudo, a riqueza, largou o conforto, largou a comodidade, largou tudo. Aí foi. Só que antes dele chegar na China, pastor, ele parou no Egito. E no Egito ele contraiu uma doença. E esse menino morreu com 25 anos. Aí acharam a Bíblia daquele menino. Sabe o que estava escrito na capa da Bíblia? Sem ressentimentos. Aquele menino compreendeu que não era sobre ele. Ele tinha riquezas, ele tinha empresas do pai para seguir, ele tinha tudo que ele queria, uma vida cômoda, e ele largou tudo por causa desse reino. Ele compreendeu que não era sobre o seu conforto, ele compreendeu que pessoas precisavam ser alcançadas, e ele não queria ficar de fora disso, e ele abriu mão de tudo para estar com essas pessoas. Morreu com 25 anos, aí você abre a Bíblia do menino, está escrito lá, sem ressentimentos. Olha só, irmãos. O que a gente tem feito para que outras pessoas sejam alcançadas? Que preço a gente tem pagado para que pessoas dentro da nossa casa, pessoas que a gente ama, conheçam, experimentem aquilo que a gente um dia experimentou? Esses meninos foram levados como escravos para o palácio, e em nenhum momento do texto de Daniel, você pode ler 1 milhão de vezes, você vai ver esses meninos reclamando. Você vai ver esses meninos perguntando por quê? Por que você frustrou os nossos sonhos? Por que você nos tirou do colo da nossa mãe? Por que você nos levou para passar estes desafios? Não! Porque eles compreenderam que não era sobre o seu conforto. Eles compreenderam que não era sobre a sua vontade. Eles compreenderam que era sobre a manifestação de um reino através deles. Em primeiro lugar, não é sobre como você quer que seja.
Segundo lugar, não é sobre como as pessoas querem que você seja. Olha comigo o que vai dizer o verso de número 6. Olha que coisa incrível, irmãos. Lúcio, pode projetar para mim, por gentileza, aquela imagem que eu te passei? Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora olha o verso 7. A quem o príncipe dos eunucos deu os seguintes nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Esses meninos não somente foram tirados de suas culturas, famílias, mas tiveram seus nomes trocados. Se você não sabe, naquela época, o seu nome, ele significava algo muito importante. Porque o nome, ele tinha uma conexão direta com o Deus que você servia. Então o seu nome era uma forma, era uma expressão de exaltar e glorificar o Deus que você servia. O seu nome era a sua identidade no Deus que você servia. Agora olha, o nome de Daniel, olha o que significava: Deus é o meu juiz. Ou seja, glorificava o Senhor dizendo: olha, Deus é meu juiz. Olha o nome de Ananias: o Senhor é gracioso. Agora olha o nome de Misael: quem é como Deus? Nome de Azarias: o Senhor ajudou. Ou seja, o nome daqueles meninos revelava a identidade daqueles meninos no Deus que aqueles meninos serviam. Deus é meu juiz. O Senhor é gracioso. Quem é como Deus? O Senhor ajudou. Ou seja, o nome daqueles meninos era uma expressão de glória, de honra, de exaltação, de identidade no Deus a quem eles serviam. Só que eles têm os seus nomes mudados. Daniel passou a se chamar Beltesazar. Olha o que significa Beltesazar. Bel, proteja o rei. Protegido de Bel. Bel era uma entidade demoníaca, um deus daquela época. Agora olha, Ananias, que era o Senhor é gracioso. Agora olha o nome, Sadraque, iluminado por Acu, chamado comando de Acu, um outro demônio, uma outra entidade, um outro deus deles. Misael, Mesaque, quem é como Acu, uma paródia, ou seja, o nome dele, o primeiro nome dele era quem é como Deus. Aí agora eles fazem uma blasfêmia com o nome dele, quem é como Acu, um outro demônio. Azarias, Abidnego, servo de Nego, Nabu, um outro demônio. Ou seja, o nome daqueles meninos foi mudado. Um nome que outrora glorificava a Deus, um nome que outrora exaltava a Deus, um nome que outrora era uma expressão de identidade ao Senhor, agora foi mudado. Eles mudaram a cultura, eles mudaram o alimento, eles mudaram a localização, eles mudaram o nome, porém eles não mudaram a identidade daqueles meninos. Por mais que o nome, a cultura, a alimentação, tudo fosse diferente, aqueles meninos mantiveram as suas identidades. O meu nome é Deus é meu juiz. Ah, mas o meu nome foi mudado, agora é proteja o rei. Tudo bem, meu nome mudou, mas a minha identidade continua sendo Deus é meu juiz. A gente não pode ser aquilo que as pessoas querem que a gente seja. E nós vivemos em um mundo que em todo tempo tenta moldar aquilo que nós somos, dizendo aquilo que nós devemos ser, criticando aquilo que nós somos e apontando aquilo que a gente deve ou não fazer. E nós, cristãos, estamos nos amoldando a esse mundo, perdendo a nossa identidade no Deus que a gente diz servir. Hoje nós não conseguimos ver mais diferença entre o jovem do mundo e o jovem que é da igreja. Hoje muitas vezes a gente não vê diferença no trato do marido com a esposa que é cristão e que não é cristão. Hoje a gente não vê diferença daquele que é empresário cristão e aquele que não é empresário cristão. A gente não tem conseguido ver diferença porque a identidade dos cristãos não tem sido mantida. Estão mudando o nosso nome e pior do que mudar o nosso nome, estão mudando quem nós somos.
Que mané, Bel, protege o rei, eu sou Daniel, Deus é meu juiz, pode mudar meu nome, pode mudar minha cultura, pode mudar tudo que vocês quiserem, mas a minha identidade é mantida. Foi isso que Jesus fez, você lembra? Mateus capítulo 3, a Bíblia vai dizer que o céu se rasga e uma voz ecoa do céu: esse é o meu filho amado. Essa era a identidade de Jesus, filho amado. Chamaram ele de Beuzebu, chamaram ele de falso profeta, chamaram ele de tudo quanto é nome, mas ele manteve a sua identidade, porque ele sabia quem ele era. Pare de se amoldar, querido, ao mundo que você vive. Pare de viver conforme as pessoas querem que você viva. Pare de querer agradar os outros para que você seja aceito nos ambientes que você vive. Pare de viver conforme aquilo que o mundo projeta a seu respeito. Nós estamos na Babilônia, num território hostil, mas a nossa identidade precisa ser manifestada através do nosso jeito de viver. Enquanto nós cristãos não compreendermos a necessidade de, independentemente do cenário que a gente vive, independentemente do ambiente que a gente está, para que através da nossa identidade pessoas sejam alcançadas, curadas, libertas e transformadas, o mundo vai continuar engolindo. Eram 4 meninos. E nós vamos ver um pouco mais para frente o rebuliço que esses meninos fizeram na Babilônia. Porque eles mantiveram a sua identidade. Olha para cá. A gente só consegue experimentar coisas sobrenaturais no público quando a gente mantém a nossa identidade no privado. A Bíblia vai dizer que esses meninos foram jogados em uma fornalha, aquecida 7 vezes mais. O que aconteceu? Nada. A Bíblia vai dizer que Daniel foi jogado na cova dos leões. O que aconteceu? Nada. Mas tudo isso foi oriundo do fato de que eles mantiveram as suas identidades quando ninguém via. Porque eles chegaram diante do servo do rei, no cantinho, e falaram assim: olha, a gente não quer se contaminar. A gente não quer se contaminar. Chamaram ele no canto. Olha, posso falar uma coisinha com você? A gente não quer se contaminar, a gente quer comer outra coisa. Ou seja, aqueles meninos mantiveram a identidade no privado. E quando a gente mantém a identidade no privado, Deus nos honra no público. Mas o problema é que a gente quer ser honrado no público, mas não quer manter a identidade no privado. A gente quer experimentar coisas sobrenaturais do Senhor no público, mas não mantém a identidade no privado. O Senhor espera de filhos e filhas que, independentemente do cenário, independentemente das circunstâncias, mesmo quando tudo impulsiona para teres as suas identidades trocadas, nós, enquanto participantes, operantes desse reino, mantenhamos a nossa identidade desse reino. Porque quando nós mantemos a identidade desse reino, Deus opera sinais, Deus opera maravilhas, Deus manifesta o seu reino e o nome dele é glorificado. Quando nós mantemos a identidade, pessoas são curadas, libertas e transformadas. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Daniel, um pouquinho mais para frente, capítulo 4, verso 37. Olha que coisa incrível, irmãos. Olha que coisa incrível. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei dos céus, cujas obras todas são verdade e os seus caminhos juízo, e aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. Olha o que esse homem disse a partir daqueles meninos que mantiveram a identidade. Eu, Nabucodonosor, um rei promíscuo, louvo, exalto e honro o Rei dos céus. Quando a gente mantém a nossa identidade, queridos, as pessoas são alcançadas, cadeias são quebradas, pessoas são libertas, o reino é manifesto, o nome de Deus é glorificado. Nós precisamos manter a nossa identidade, para que através da nossa identidade, pessoas sejam alcançadas. A história diz que 4 reinos foram abençoados a partir daqueles meninos, mais especificamente pela vida de Daniel. Não foi só Nabucodonosor, não. Ciro foi abençoado. Outros reis, que eu não me recordo o nome,
4 reinados foram abençoados, 4 reinados foram transformados, 4 reinados foram alcançados, porque esses jovens mantiveram a identidade no Deus que eles serviam. Queridos, manter a identidade não é por causa de você. Manter a identidade é por aquilo que Deus quer fazer através da sua fidelidade. Manter a identidade não diz respeito a elogio, parabéns, você manteve a sua identidade em meio à Babilônia, não. Manter a identidade é a compreensão de que Deus quer fazer algo através da minha fidelidade. Não é sobre como queremos que seja, não é sobre como as pessoas querem que seja. Podem mudar a cultura, podem mudar o nome, podem nos mudar de lugar, podem nos inserir em ambientes inóspitos, mas nós manteremos a nossa identidade. E mantendo a nossa identidade, experimentaremos sinais e maravilhas e sobrenaturais. E também, através da nossa identidade, outras pessoas serão curadas, libertas, transformadas para a glória e honra do Deus que nos chama, nos capacita e nos dá essa missão. Não é sobre você. Terceiro e último lugar. Não é sobre como você deseja. Olha o que esses meninos dizem. Porém, verso 8. Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Queridos, quem é que gosta de picanha? Levanta a mão. Gosta de picanha? Quem gosta de pizza? Quem gosta de hambúrguer? Coca-Cola gelada? Pudim, pastor, que o senhor gosta. Pudim, o senhor gosta. Pudim. Torta de limão. Todo mundo gosta, né? Agora você imagina um banquete desse. Você acha que o rei comia coisa ruim? Marquinhos adora pudim, né? Está rindo lá toda a vida. Marquinhos é o rei do pudim. Você acha que o rei comia coisa ruim, irmãos? Você acha que o rei comia... Vou nem falar. Você acha que o rei comia coisa ruim? Você acha que o rei bebia água saborizada? Não. Vinho, melhor vinho o rei tomava. A melhor comida era da casa do rei. Tudo de melhor da Babilônia ficava onde? Na casa do rei, no palácio do rei. Sim ou não? Sim, era o principal, tudo de bom. Aí esses meninos chegam, Cacá, com fome, longe de casa, longe da família, num ambiente que eles não conhecem, tudo diferente, uma cultura diferente, muda o nome deles. Aí eles chegam lá no palácio, tem aquele banquete lindo. Fico imaginando se fosse eu. Aí eles veem aquela mesa maravilhosa, angustiados, poxa, longe de casa, com a lembrança da família. Eu vou lá me fartar, vou comer pelo menos para esquecer, que tem gente que come para esquecer os problemas, né? Tem um que falou esse dia para mim que come chocolate quando está ansiosa. Tem alguém aqui assim? Não levanta a mão não, para não... Quando eu estou ansioso, eu como chocolate. Aí imagina esses meninos. Aí chegam nesse lugar. Você acha que eles não ficaram com vontade de comer, gente? A gente precisa ler a Bíblia de maneira mais espiritual. A gente lê a Bíblia muitas vezes de maneira quadrada. Você acha que eles não ficaram com vontade de comer? Você acha que quando viu aquela coquinha assim, até escorrendo, aquela carninha, gordurinha do lado, você acha que quando eles viram aquilo, eles falaram, eu não gosto, viraram as costas? Claro que não. Eles ficaram com vontade de comer. Mas eles entenderam que não era sobre as suas vontades. Aí ele chama o cara de cantinho, olha que coisa linda. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com os alimentos do rei. O que Daniel está dizendo? Olha, não é sobre o que eu quero comer. Não é sobre o que eu estou com vontade. Não é sobre aquilo que me agrada. Não é sobre aquilo que me dá prazer. É sobre obedecer àquele que eu sirvo. E a gente precisa entender isso, irmãos. Não é sobre aquilo que a gente deseja. Por mais que a gente queira, por mais que nos faça bem, por mais que nos dá prazer, se não honrar e glorificar o Deus que a gente serve, não presta.
Só que a gente tem vivido não levando em consideração aquilo que agrada ou não ao Senhor, mas sim aquilo que agrada ou não a gente. Se me agrada, vou lá, depois eu peço perdão. Ah, se me faz bem, mas é só um pouquinho. É só um pouquinho de coca. É só um pedacinho de carne. A gente tem vivido dias onde a nossa vontade, onde o nosso querer, onde o nosso desejo estão à frente da vontade do Deus que a gente serve. Nós temos vivido um dia de hedonismo. Você sabe o que é hedonismo? A nossa vontade sempre deve prevalecer. A gente tem vivido assim. Se eu quero, eu faço. Se eu não quero, eu não faço. Se eu gosto, tá bom. Se eu não gosto, não faz. A gente tem vivido dessa forma. Se me agrada, se agrada minha esposa, se agrada meu marido, meus filhos, vamos fazer. Agora, se não agrada, não deixa que outro faz. Não! Não é sobre aquilo que você deseja, é sobre aquilo que você precisa fazer, para que o nome de Deus seja glorificado, mesmo que aquilo que você precisa fazer não é aquilo que você quer fazer, porque não é sobre a sua vontade. Você lembra de José? José chega diante da mulher do seu senhor. Você acha que tinha mulher mais bonita que ela? Você acha? Você acha que o cara mais importante do Egito ia casar com uma mulher feia? Você acha isso? Ele escolheu a mulher mais bonita. Traz para mim. Aí essa mulher está tentando José. José, deita comigo, José, deita comigo, José, deita comigo. Aí José poderia dar várias desculpas para ela, irmãos. Não quero, não posso porque eu vou preso, não posso porque ele vai me matar, não. Sabe o que ele responde para ela? Olha na butuca do olho. Aqueles olhos verdes, azuis. E fala assim, jamais... Gênesis capítulo 39. Jamais eu poderia desobedecer o meu Senhor. Não é sobre aquilo que eu quero. É sobre a obediência a um Deus que eu sirvo. E fugiu. Sabe o que aconteceu? A mulher segura a veste. Ele sai do palácio nu. Sem roupa. Uma das pessoas mais importantes do Egito, imagine eu saindo daqui sem roupa, tampando. Tenta imaginar. Imagina eu desço daqui, é a realidade de José. José sai do palácio sem roupa, irmãos. Nu. E ele preferiu ser humilhado, ser envergonhado. Ele preferiu passar pelo julgamento das pessoas, pela condenação das pessoas, por aquilo que iriam dizer a seu respeito, pela prisão como ele foi levado. Mas ele não desobedeceu ao Deus que ele servia, porque não se tratava sobre as suas vontades, sobre os seus desejos, mas sim sobre a obediência. Jamais eu poderia cometer tamanho mal contra o meu Deus. E a gente tem negligenciado, a gente tem se moldado, a gente tem se adaptado à Babilônia que a gente vive. E não compreendemos que não é sobre o nosso desejo. Antes de nos convertermos, duas coisas nos governavam. A nossa mente, ou seja, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, e o nosso corpo, da onde vêm os nossos desejos. Então, antes de Cristo, a gente vive conforme aquilo que a gente sente, conforme aquilo que a gente crê, ou conforme aquilo que a gente pensa. Estou bem, estou mal, estou ansioso, não estou ansioso, estou angustiado, não estou angustiado, estou com vontade, não estou com vontade. Antes de Cristo a gente vivia assim. Só que a Bíblia diz que a partir do novo nascimento, imediatamente o Espírito Santo de Deus passa a habitar no nosso coração. Mas a gente continua com desejo, a gente continua com vontade, a gente continua com sentimento, a gente continua com emoção. Porém, agora, quem governa e conduz a nossa história não pode ser mais o nosso corpo, a nossa mente. Quem conduz agora é o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. Mas o problema é que tem muita gente dizendo que é nascido de novo, mas continua vivendo, sendo guiados pelos sentimentos, pelas vontades, pelos desejos e pelas emoções. Nascido de novo, compreende que não é sobre a sua vontade, não é sobre aquilo que quer, não é sobre aquilo que gosta,
Não é sobre aquilo que lhe faz bem, mas é sobre aquilo que precisa ser feito para que o nome daquele que vive e reina para todo sempre seja glorificado. Nascido de novo não anda mais conforme mente, alma, coração, vontade, desejos, impulsos, mas vive conforme o Espírito que habita no seu coração. Vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo. Só que muitas vezes a gente não consegue compreender, porque em vez da gente alimentar o Espírito, como Paulo diz escrevendo aos Gálatas capítulo 5, a gente alimenta a nossa carne. Como que a gente vai identificar qual é a vontade boa, perfeita e agradável do Espírito que habita em nós para nós, se nós só alimentamos a nossa carne, se a gente não lê Bíblia, se a gente não ora, se a gente não tem comunhão com Deus? Como que a gente vai entender? Como que a gente vai compreender qual é essa vontade que precisa ser manifesta através de nós, se a gente só se relaciona com Ele no domingo, quando a gente vem aqui, levanta a mão, chora? Não é sobre os seus desejos, não é sobre os meus desejos, não é sobre aquilo que eu quero, não é sobre aquilo que eu gosto, é sobre aquilo que o Senhor manda, para que a partir disso, pessoas sejam alcançadas e gere glória e honra ao nome dele. Não é sobre você. Não é sobre como você quer que seja. Não é sobre como as pessoas querem que você seja. E não é sobre os seus desejos, porque os seus desejos foram mortos com Cristo na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. Pastor. Amém. Palavra poderosa que recebemos da parte do Senhor nesta noite, e que o Espírito Santo possa aprofundá-la, gravando dentro de nós e levando-nos a uma autorreflexão. Deus usou o pregador e a palavra é viva. Fala de renúncia, de abrir mão de privilégios, de abrir mão de reconhecimento por conta das suas convicções. Nós vamos orar nesse momento, e eu quero finalizar o culto dessa noite orando por alguns motivos. Agradecer a Deus pelos 37 anos de casamento, Solange e Lucas, no dia de hoje. Tem alguém mais aniversariando de casamento no dia de hoje? Então vamos orar por vocês. Mas, durante todo o tempo em que eu ouvia a pregação, eu entendo que foi o Senhor quem pôs no meu coração conclamar você a orar em favor do seu filho, em favor da sua filha. Eu li ali na terceira carta de João, quando ele diz assim: não tenho maior alegria do que esta, de saber que meus filhos andam na verdade. Desde o tempo em que nossos filhos eram pequenos, e são tão humanos quanto qualquer outro jovem. Você sabe qual era a oração que nós fazíamos? Débora fazia e eu muitas vezes fazia, era dizendo o seguinte: Senhor, que adianta ganhar a barra do Piraí inteira para Cristo e perder a minha família? E eu me senti encorajado a me unir a você, orando pelo seu filho, chorando aos pés do Senhor pelo seu filho, na convicção de que Deus ouve o clamor de um pai, de uma mãe. Está entendendo o que eu estou falando? Vamos ficar em pé.
Que noite maravilhosa, que testemunho lindo. A gente viu lá a aflição de vocês, viu? Débora e eu choramos pela história de vocês lá no hospital. Que oportunidade, o Ministério de Esportes. Eu não falei domingo, mas a ideia brotou no coração do José. José é recém-convertido, né? Eu falei, fala com o pessoal do ministério, e eles abraçaram e está fluindo, coisa linda. Mas eu quero convidar você, especificamente pai e mãe, para vir aqui à frente. Você quer orar pelo seu filho, sua filha? E nós vamos nos ajoelhar. Nós vamos nos ajoelhar, obviamente quem puder, né? Nós vamos nos ajoelhar. Que Deus não permita que nós nos acomodemos. Paizinho e mãezinha que estão aqui à frente. O Senhor vê o que vai no seu coração. Pode estar certo que Ele tem visto o seu coração. Ele tem visto as suas lágrimas, sua preocupação. Às vezes vê um filho tão distante, falando coisas inimagináveis. Deus conhece seu coração. Senhor Deus, querido Pai, que palavra poderosa nós recebemos nesta noite. O mérito não é do pregador, é apenas um instrumento que foi usado para nos levar à reflexão na experiência desses jovens. Muito obrigado, Senhor. Mas agora eu quero, Deus, pedir pelos filhos e filhas destes que estão aqui à frente, que talvez até estejam agora balbuciando o nome do seu filho, nome da sua filha, de um neto, de uma neta. Não somente aqueles cujos filhos estão longe do Senhor, mas aqueles cujos filhos andam na tua presença, para que não saiam jamais da presença do Senhor. Por quê? Não há alegria maior do que esta, de ouvir que os nossos filhos andam na verdade. É bom saber que estão prosperando, que estão avançando na vida profissional, que estão progredindo, que estão subindo degraus na área social, na vida econômica, estão prosperando materialmente. Isso é bom. É bom ver um filho passar numa universidade, formar-se. É bom, alegra, sem dúvida. É bom ver o filho se casando com a pessoa certa. É bom entregar uma filha ao moço certo. Isso é muito bom. Vê-los formando uma nova família. É bom ver os netos chegando, Senhor. Que alegria isto traz. Mas não há alegria maior do que a de saber que andam na verdade.
Pai, foi o que o Senhor pôs no meu coração no final deste culto, enquanto ouvia a palavra. Me unir a esses irmãos, orando pelos meus filhos, também netos, agora distantes. Aqueles que estão ouvindo, Pai, que de igual forma talvez estejam ajoelhados também, intercedendo por seus filhos. Renova a esperança. Talvez alguns até já pensando, não tem jeito. Deus, renova a esperança, para a honra e glória do Teu nome. Oh, aleluia. Que a doce presença do Espírito refresque as nossas almas neste momento. Pai, papai, papaizinho querido, Abba, Pai, que saiamos daqui renovados. E agora leva-nos em paz, debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Antes de você regressar para sua casa, eu não orei por vocês, quero orar, esqueci, né? Quero dizer que no domingo à noite, pastor Fábio estará se despedindo do Brasil e vai pregar aqui em nossa igreja. E de manhã nós vamos continuar a série Engrenagens Bíblicas que Levam ao Sucesso. Eu sei que em sendo Dia das Mães, muitos não virão, mas eu vou continuar nessa trajetória. Pai, eu quero colocar a vida do Lucas e a vida da Solange, que hoje completam 37 anos de matrimônio. Obrigado por este casal tão precioso. Que o Senhor continue abençoando a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e vão em paz.